Olá! Começa agora o TVTST, o programa do Tribunal Superior do Trabalho. E você vai ver hoje, SDI1 nega pedido de empregado de agência de fomento que queria diferenças salariais previstas em acordo coletivo assinado pelos bancos. Vendedora da Renner, ofendida por colegas de trabalho por ser negra, vai ser indenizada. Conselho Superior da Justiça do Trabalho completa 10 anos. Curso de acessibilidade no processo judicial eletrônico capacita servidores com deficiência. E o TST encerra primeiro semestre de atividades com balanço positivo. Tudo isso e muito mais. O TVTST já começou. O semestre judiciário chegou ao fim no Tribunal Superior do Trabalho com balanço positivo. Veja como foi a sessão de encerramento. Durante a sessão, os ministros do órgão especial aprovaram a proposta de resolução que estabelece a nova composição da Comissão de Jurisprudência e Precedentes Normativos. O ministro Hugo Scheuermann vai assumir o cargo de membro titular e a ministra Maria Cristina Peduzzi será membro suplente. Ao final da sessão, o presidente da Corte, ministro Barros Levenhagen, divulgou o balanço das atividades do tribunal no primeiro semestre de 2015. Os dados apontam maior rendimento em relação ao mesmo período do ano passado. O número total de processos julgados aumentou 18,9%. No primeiro semestre, o TST julgou mais de 147 mil casos. Em cada uma das 8 turmas da Corte foram concluídos, em média, 16 mil processos, o que representa um aumento de quase 15% em relação ao mesmo período de 2014. Parabenizar a todos pelo esforço, porque o número de processos continua sempre muito crescente, no entanto, os colegas têm enfrentado esse avalanche de recursos com denodo e, como disse, sempre acrescentando ao aumento de produtividade. Um empregado de uma agência de fomento de Santa Catarina, que teve o serviço equiparado ao dos bancários, tentou receber diferenças salariais previstas em acordo coletivo assinado pelos bancos. Mas o pedido, julgado pela Seção 1 de Dissídios Individuais, não foi aceito pelos ministros. O empregado trabalhou para o Banco de Desenvolvimento do Estado de Santa Catarina, o Badesc, que se tornou uma agência de fomento, mas continuou atuando como instituição financeira, oferecendo linha de crédito para empreendedores. Por ter um serviço semelhante ao dos bancários, o empregado pediu na Justiça Trabalhista o pagamento de diferenças salariais da mesma forma que é feito pelos bancos, referente ao período de 2007 a 2010, quando exerceu um cargo de chefia. Ele queria gratificação de função de 55%, baseado em acordo coletivo do Sindicato dos Bancários de Santa Catarina. Em segunda instância, o TRT catarinense aceitou o pedido ao equiparar o trabalho do empregado ao dos bancários e determinar o pagamento da gratificação. Mas o Badesc recorreu ao Tribunal Superior do Trabalho e conseguiu se isentar da cobrança. Os ministros da 4ª turma entenderam que a simples equiparação não dá direito ao recebimento de benefícios fixados em acordo coletivo exclusivo dos bancários. A decisão se baseou na súmula 55 do TST. O entendimento do tribunal é que as empresas de crédito, financiamento ou investimento, as chamadas financeiras, se equiparam aos estabelecimentos bancários somente no que diz respeito à jornada de trabalho, de acordo com o artigo 224 da CLT. O texto prevê jornada de 6 horas diárias e 30 horas semanais para quem trabalha nesse tipo de atividade. O empregado questionou a decisão da 4ª turma e o caso chegou à Seção 1 de Dissídios Individuais do TST. O profissional alegou que a condição de bancário não se deu pela atividade desenvolvida no Badesc e que a equiparação já estaria prevista no regulamento de pessoal da agência.
Como essa questão não chegou a ser discutida anteriormente, o relator, ministro Alexandre Agra Belmonte, não aceitou o recurso. Não houve o exame do quadro fático suscitado no recurso de embargos relativo ao reconhecimento pela própria reclamada da equiparação à categoria dos bancários por meio de regulamento de pessoal. Carece, então, de necessário pré-questionamento nos termos da súmula 297 desta Corte. Entendo que os arestos apresentados são inespecíficos, pelo que não conheço do recurso. Com a decisão unânime, o empregado não vai ter direito à gratificação definida pelo Sindicato dos Bancários. O Banco do Brasil foi condenado a pagar indenização por dano moral coletivo por ter permitido a ocorrência de vários episódios de assédio moral. A instituição, que teve recurso negado pela primeira turma do TST, vai ter ainda que coibir a prática em todo o país. A busca incessante por atingir metas em algumas empresas pode ocasionar situações que colocam em xeque a relação entre chefes e trabalhadores. O que seria uma cobrança, em alguns casos, pode virar assédio moral. Na justiça, muitas ações contra essa prática envolvem os bancos. A conduta abusiva é confirmada na pesquisa feita pelo Sindicato dos Bancários de Brasília, em parceria com a Universidade de Brasília. O estudo foi feito com base em depoimentos dos bancários da capital federal entre 2013 e 2014. 80% afirmaram conhecer colegas que sofreram assédio moral e 58,8% deles confirmaram que foram vítimas da prática. A Associação Nacional dos Funcionários do Banco do Brasil também fez isso e chegou a 68% de pessoas que teriam presenciado assédio moral. Então é muito alto e a gente procura conscientizar a pessoa, porque às vezes as pessoas são assediadas e não têm compreensão de que aquilo não é uma simples bronca, mas pode ser um assédio moral. Esse trabalhador do Banco do Brasil, que prefere não ser identificado, diz ter sofrido assédio moral. Ele conta que foi perseguido por fazer parte do sindicato e teve a imagem atingida nas avaliações do banco. Como consequência, afirma ter adquirido síndrome do pânico. A síndrome do pânico foi consequência do processo que eu passei de assédio dentro do banco, onde eu tinha medo de trabalhar. Durante muito tempo eu tinha medo de sair para o trabalho. E quando eu saí, a sensação que eu tinha era que eu estava caminhando para o corredor da morte. Né? Essa é a pior sensação para um trabalhador que sofre assédio. Denúncias como essa chegam frequentemente ao Ministério Público do Trabalho. Uma delas foi sobre o assédio moral sofrido por uma empregada da ouvidoria do Banco do Brasil, em Brasília. Segundo o MPT, além de ser humilhada e constrangida, a trabalhadora sofria com a agressividade da chefe. 4 trabalhadores deixaram os cargos, não aguentaram o assédio moral e pediram a aposentadoria. A partir da investigação, o Ministério Público do Trabalho entrou com uma ação civil pública na Justiça Trabalhista com o objetivo de que a prática fosse coibida em todas as agências do Banco do Brasil. De acordo com o MPT, as situações de assédio moral aconteciam constantemente em diversos setores do banco, inclusive em agências de outros estados. O Ministério Público do Trabalho chegou a propor um termo de ajustamento de conduta, mas a instituição não aceitou. De acordo com o MPT, os casos evidenciam retaliação a grevistas, retirada de cargo comissionado como forma de punir o empregado que entrou na justiça contra o banco, isolamento de empregado portador do vírus HIV, interferência na licença maternidade da empregada dias depois do parto e até controle do uso do banheiro. A 7ª Vara do Trabalho de Brasília condenou o Banco do Brasil a criar uma comissão para receber denúncias de assédio moral composta por representantes dos empregados e do sindicato da categoria. Mas, na sentença, o pedido de indenização por dano moral coletivo foi julgado improcedente. A primeira instância considerou que a prática não era generalizada. No entanto, o TRT da 10ª Região reformou a decisão. Entendeu que o banco foi omisso em adotar medidas para coibir o assédio e condenou a instituição a pagar R$600 mil de indenização a ser revertida ao Fundo de Amparo ao Trabalhador. Em recurso ao Tribunal Superior do Trabalho, o banco pediu o afastamento da condenação. Alegou que criou, por meio de acordo coletivo, um comitê de ética para conter o assédio moral. Por isso, a decisão do regional ofenderia a Constituição Federal, que reconhece a validade de convenções e acordos coletivos de trabalho. Mas a primeira turma negou o pedido do banco.
O entendimento do relator ministro Hugo Scheuermann foi o mesmo do regional, de que o Comitê de Ética não tem a mesma finalidade prevista na condenação regional. Na condenação foi prevista a criação de uma comissão integrada por trabalhadores também, para que recebam, né, as denúncias, né, que elas sejam apuradas, porque se viu também que o banco há uma ouvidoria com esse fim, mas que também não foi eficaz, porque não apuram, na realidade, não apuraram, pelo que se constatou nos autos, os casos em que houve denúncias. E esta comissão, então, ela difere desse comitê, porque o comitê ele tem uma vigência limitada ao período da norma coletiva. O que se viu é que as políticas que foram adotadas não foram suficientes para evitar que ocorra o dano moral. Para o ministro relator, a quantia de R$600 mil fixada pelo TRT foi adequada. O valor que o Tribunal Regional fixou, nós achamos que foi razoável dentro do parâmetro, considerando a extensão dos danos que houveram, e é para ter efetivamente uma eficácia, né, que o banco adote mais políticas para fins de evitar que ocorra esse dano moral. E no próximo bloco, vendedora da Renner que era ofendida por colegas de trabalho por ser negra vai ser indenizada. Não saia daí, nós voltamos daqui a pouco. A rede de lojas Renner vai ter que pagar R$40 mil de indenização por danos morais a uma assistente de vendas que foi alvo de injúrias raciais de um colega e também da gerente do trabalho. A estudante de antropologia Lorena Cirino combate o racismo dentro da Universidade de Brasília. Foi ela quem mobilizou colegas e lançou esta campanha nas redes sociais. Estudantes negros exibiram frases preconceituosas que já tinham ouvido como forma de manifestação. A gente conseguiu retratar, trazer para embate e fazer com que as pessoas refletissem sobre frases e brincadeiras que a gente é obrigado a conviver diariamente em todas as instituições, não só aqui na universidade, mas no trabalho, na escola, na família e na igreja. O problema que é combatido no ambiente acadêmico está presente também em outros segmentos sociais, como no universo do trabalho. Em São Paulo, uma assistente de vendas da loja Renner entrou na justiça com uma ação trabalhista porque era atacada gratuitamente por uma costureira da empresa onde trabalhava. No processo, a trabalhadora contou que era tratada por uma colega como filhote de macaco e lixo. E não era só. Segundo consta, a gerente da loja, que fica num shopping de São Paulo, dizia para a assistente de vendas que ela deveria continuar, abre aspas, trabalhando com vassouras e baldes, fecha aspas. As ofensas foram confirmadas por testemunhas. O caso foi acompanhado também pela ouvidoria da Secretaria de Políticas de Ações Afirmativas da Presidência da República. De acordo com o secretário, as ofensas foram reiteradas e não poderia ter havido omissão da empresa. Uma empresa não pode ser conivente com práticas que se constituem em crime. Era como uma empresa que tivesse um estupro dentro da sua empresa, a empresa fosse conivente e permitisse que esse estupro continuasse acontecendo. É a mesma coisa com a violência racial, é um crime também semelhante. Nos casos de crime, é importante que elas tomem as devidas providências, seja do ponto de vista de encontrar os caminhos legais para acompanhar isso, seja desenvolvendo políticas para impedir que tais ações continuem acontecendo. Na Justiça do Trabalho, a Renner foi condenada em primeira e segunda instâncias a pagar R$40 mil de indenização à trabalhadora. A empresa argumentou no processo que não havia prova de que a empregada sofreu dano moral e tentou trazer o caso para o TST. Mas o relator do processo, o ministro Vieira de Mello Filho, citou que o regional fez uma apuração cuidadosa do caso e disse que os direitos humanos do trabalhador devem ser respeitados pelo empregador. Para a 7ª turma, que negou o recurso da empresa,
ficou constatada a conduta desrespeitosa, humilhante e discriminatória da empresa, pelo fato de a trabalhadora ser negra. E essa notícia teve grande repercussão na página do TST no Facebook. Foram mais de 12 mil compartilhamentos e cerca de 2 mil comentários. A Edneide escreveu: qualquer empregado deve munir-se de provas e denunciar esses chefes que de liderança não entendem nada. A Carmen Lúcia disse esperar que essas pessoas que fizeram injúria racial já não estejam mais na loja. Para ela, as pessoas só vão tomar consciência de que racismo é inadmissível quando todas as pessoas ofendidas fizerem o mesmo que essa trabalhadora. E você? Qual é a sua opinião sobre essa e outras decisões do tribunal? Curta a página do TST no Facebook e deixe seu comentário. Acesse facebook.com/TSTJus. Acompanhe outras notícias que também foram destaque. O presidente do TST, ministro Barros Levenhagen, e o presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região, desembargador Francisco Sérgio Rocha, assinaram termo de cooperação técnica para integrar mais uma ferramenta ao processo judicial eletrônico da Justiça do Trabalho. Denominada PJE Calc, a funcionalidade auxilia na realização de cálculos das dívidas trabalhistas. E já está disponível a nova versão do processo judicial eletrônico da Justiça do Trabalho, que agora passa a contar com uma nova funcionalidade para organizar a pauta de audiências. As atualizações foram divulgadas na última reunião do semestre do Comitê Gestor Nacional do PJE-JT. A coordenação nacional vai promover um workshop em 8 de julho para apresentar as melhorias a representantes dos TRTs. Um acordo proposto pelo vice-presidente do TST e assinado entre a Casa da Moeda do Brasil e o Sindicato Nacional dos Trabalhadores da Indústria Moedeira beneficiou a categoria com reajuste salarial de 5,4%. A proposta apresentada também permite a manutenção do plano de saúde para os empregados após a aposentadoria, mediante o pagamento de 10% dos custos da apólice. O TST em Movimento, programa promovido pela Coordenadoria de Saúde do Tribunal, encerrou as atividades do semestre com um evento no Jardim Botânico. Ministros, servidores, estagiários, familiares e convidados participaram de caminhada, corrida e passeio de bicicleta. Um acordo histórico fechado no TST pode evitar mais greves dos trabalhadores do setor aéreo. Depois de meses de negociação, representantes de empresas aéreas e aeronautas assinaram um termo aditivo que define questões relacionadas à jornada de trabalho e à qualidade de vida dos pilotos e comissários. De volta ao Tribunal Superior do Trabalho, representantes das empresas aéreas e dos trabalhadores da aviação civil se encontraram para selar um acordo histórico. O termo aditivo à convenção coletiva, assinado na presença do vice-presidente do TST, ministro Ives Gandra Martins Filho, foi costurado após 6 meses de negociação. Um acordo histórico. Há anos que não havia um acordo como esse abrangendo tudo aquilo que futuramente a lei poderá vir a disciplinar. Está sendo discutido, mas se antecipou aquilo que a lei estaria regulando para um acordo que hoje possibilitou que há 6 meses atrás terminasse uma greve e agora não se começasse outra para discutir aquilo que foi possível fechar em termos de acordo coletivo. O embate entre as duas categorias chegou ao fim com a definição de questões relacionadas à jornada de trabalho, às folgas e à qualidade de vida dos pilotos e comissários. Também houve avanços em relação aos pontos considerados importantes para a manutenção da segurança nos voos. Madrugadas consecutivas, hoje nós temos até 6 madrugadas voando, sem uma regulamentação específica para essa questão. Trazemos para esse acordo uma limitação para isso. Isso interfere diretamente na segurança de voo. O que ficou acertado aqui no Tribunal Superior do Trabalho vale tanto para os aeronautas que trabalham no Brasil, como também para os tripulantes contratados por companhias aéreas nacionais com base no exterior. As novas cláusulas da Convenção Coletiva de Trabalho têm validade até novembro de 2016.
O fim do impasse foi comemorado pelas duas categorias. Temos um item principalmente da qualidade de vida do aeronauta, que são as folgas. Que embora todo mundo ache que todo mundo tem 8 folgas, o aeronauta concorre a 8 folgas, porém ele não vai para casa todo dia. E ele está fora de casa 22 dias por mês. Hoje nós fizemos história, hoje nós garantimos o avanço e nós garantimos qualidade e sustentabilidade para os próximos 5, 10 anos da aviação brasileira. E no próximo bloco, Conselho Superior da Justiça do Trabalho comemora 10 anos com sessão solene. Nós voltamos em instantes. O Conselho Superior da Justiça do Trabalho completou 10 anos. Uma sessão solene no Tribunal Superior do Trabalho marcou as comemorações pela data. Veja como foi. Iniciativas de destaque, troféus, prêmios de excelência. Até as primeiras notas taquigráficas podem ser conferidas na exposição que mostra a trajetória do Conselho Superior da Justiça do Trabalho. Já são 10 anos de história. Uma década recontada desde a instalação até os dias de hoje. Na linha do tempo, fatos que ficaram marcados em cada período a partir de junho de 2005. O órgão, composto pelo presidente, pelo vice-presidente do TST, pelo corregedor-geral, mais 3 ministros e 5 desembargadores eleitos, tem aqui representados todos que passaram por esses cargos, desde a primeira gestão do Conselho até a atual composição. Neste outro mural, também há trechos de algumas falas de todos os presidentes responsáveis pela administração compartilhada do Judiciário do Trabalho. Os murais foram colocados para celebrar a data. A solenidade para a comemoração foi aberta com um discurso do presidente do Tribunal Superior do Trabalho sobre o fortalecimento dos órgãos do Judiciário do Trabalho, promovido pelo CSJT. Há 10 anos, a história do Judiciário do Trabalho vem sendo reescrita de maneira a proporcionar melhoria administrativa e institucional, de modo a beneficiar diretamente os tribunais regionais do trabalho e a todos que procuram essa justiça especializada e, indiretamente, a sociedade brasileira em geral. O presidente do TST e do CSJT, ministro Barros Levenhagen, citou ainda os avanços obtidos com o desenvolvimento do PJE-JT, presente em 80% das varas do trabalho, e de ações como o Programa de Combate ao Trabalho Infantil e o Programa Trabalho Seguro. Ele também falou sobre a atuação e contribuição dos demais ministros que passaram pela presidência do CSJT. Todos foram homenageados na inauguração da Galeria de Presidentes do Conselho. A placa foi descerrada com a ajuda do ministro Vantuil Abdala, o primeiro a assumir a gestão do CSJT. Hoje é um órgão que é de todos respeitado e foi muito válida esta homenagem e este evento que consagra a memória não só desse órgão, como da própria instituição Justiça do Trabalho. Para marcar a data em homenagem aos 10 anos do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, também foram lançados um selo personalizado e um carimbo comemorativo com a logomarca do Conselho. O presidente e o vice-presidente do TST, o corregedor-geral da Justiça do Trabalho, o presidente do Coleprecor e o presidente da Anamatra receberam um álbum com uma réplica das peças. Ainda durante as comemorações, conselheiros da composição atual, ministros e desembargadores representantes das 5 regiões do país foram agraciados com o emblema dos 10 anos do Conselho Superior da Justiça do Trabalho. A mais nova integrante do Conselho também ganhou um exemplar do Regimento Interno atualizado para a publicação da edição histórica comemorativa. E o CSJT promoveu um curso de acessibilidade no processo judicial eletrônico com o objetivo de capacitar servidores com deficiência visual para a utilização da nova versão do sistema. Além de transformar a forma de trabalho em todas as instâncias da Justiça do Trabalho, o processo judicial eletrônico, PJE, trouxe mais agilidade aos julgamentos.
Mas quando foi implantado, o sistema ainda não era compatível com programas de leitores de tela. E isso dificultava o trabalho deste servidor com deficiência visual do TRT de Minas Gerais. Ele não conseguia acessar o PJE-JT com o leitor de tela que tem instalado no local de trabalho. O ambiente gráfico, o computador, ele é pensado para te dar a ideia intuitiva para quem enxerga, ou seja, você coloca uma lixeirinha, o desenho de uma lixeira, você sabe que se você clicar ali, você exclui. Para mim não vai funcionar assim, eu não vou ter a imagem da lixeira, eu vou ter que ter um botão lá falando excluir. E justamente para atender essa exigência e pensando em tornar o PJE-JT acessível também para os servidores com deficiência visual, o Conselho Superior da Justiça do Trabalho, por meio da Coordenação Nacional do PJE-JT, adaptou o sistema. O que nós fizemos foi adequar o PJE às diretrizes de acessibilidade. Assim, os leitores de telas conseguem interagir adequadamente com o PJE. E com o sistema acessível, é preciso capacitar. Durante 3 dias no TST, 11 servidores de 10 tribunais regionais do trabalho participaram de um curso para o uso do PJE-JT. Além dos servidores, os acompanhantes também foram capacitados. Com o programa de leitura de tela instalado no computador, a pessoa com deficiência visual usa o teclado comum para ter acesso ao PJE-JT. Para saber o que está na tela, basta ter um fone de ouvido conectado na máquina e seguir as orientações do comando de voz do programa. Processo Judicial Eletrônico, PJ00JB é um documento. Usuário edição possui autocompletar. As setas do teclado funcionam como guias. Basta clicar em uma delas que a ferramenta é selecionada e traduzida pelo programa de leitor de voz. Informe o seu nome de usuário e senha. É um módulo que vem sendo agregadas melhorias a todo momento. E o que isso vai mudar na rotina de trabalho do analista judiciário do TRT da 2ª Região em São Paulo e da técnica judiciária do TRT de Minas Gerais? Muita coisa. No início a gente teve um pouco de dificuldade porque a gente não tinha acesso ao sistema. Agora com esse desenvolvimento da acessibilidade a gente pôde utilizar o sistema e aí poder auxiliar mais os advogados, os peritos e os demais servidores mesmo, que é uma novidade para todo mundo. Isso é muito interessante, que é uma pessoa com deficiência visual orientando, auxiliando pessoas que enxergam. A ideia é que as pessoas que estão fazendo esse curso aqui, elas possam chegar nos seus tribunais e disseminar informação, ajudar outros servidores que são deficientes visuais ou advogados mesmo a utilizar o PJE de uma forma autônoma, sem a necessidade de que outra pessoa faça o ato processual por ele. E o TV TST termina aqui, mas você pode continuar acompanhando as notícias do Tribunal Superior do Trabalho pelas redes sociais e pelo site tst.jus.br. Obrigada pela companhia. Tchau, tchau.